Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago na área, mais uma vez. Queridos, voltamos para fazer a continuação de paralelepípedos e cubos, ou seja, estamos na parte de paralelepípedos e cubos 2, onde nessa segunda parte nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação simples de cubos e continuar o estudo de paralelepípedos. Posteriormente, vem aulas de exercícios de paralelepípedos, cubos e prismas de maneira geral. 1, 2, 3 e 4. Tiago, 4 aulas de exercícios de prismas, porque é muito importante. Então, nós temos que saber. Tá bom? Então, isso é muito importante. Hoje nós estamos terminando a primeira parte de geometria espacial, que é o estudo de poliedros, geometria de posição e prismas. E dentro de prismas, nós estudamos paralelepípedos e cubos. Então, vamos acompanhar mais uma aulinha comigo. Queridos, vamos analisar os slides e a primeira parte do slide, como já combinei com você, nós vamos fazer alguns exercícios, né? Por isso a importância do conteúdo, mas quero deixar claro que são exercícios de aplicação. Bora comigo, galera. Bom, dentro de prismas nós estudamos então um prisma especial que é chamado de cubo, que foi a nossa primeira aulinha. Agora, evidentemente que eu preciso aplicar. Deixo claro, gente, são exercícios de aplicação. Não são exercícios que têm grande importância para um Enem ou grande importância para um PISM, não. Tá? São apenas aplicações para você entender que você não precisa do desenho se você compreende bem aquelas formulinhas. Então, vamos acompanhar comigo aí o primeiro exercício. Queridos, o nosso primeiro exercício, que é um exercício muito interessante, um exercício muito importante, diz o seguinte: a área total de um cubo, a área total de um cubo é 54 centímetros quadrados. O cubo não é aquele prisma especial que tem 6 quadrados? Então, eu tenho que entender que a área total vai ser 6A ao quadrado. Porque a área total são 6 quadradinhos. Então, essa área total vai ser 6A ao quadrado. Se a área total são 6 quadrados, 6 vezes A ao quadrado, esse A aqui fica muito feio, infelizmente, por causa do mouse, mas nós vamos melhorar aqui. Evidentemente que eu tenho que falar, então, que essa área total é 54. Ou seja, 54 é igual a 6A ao quadrado. Aí, querido, o 6 aqui, ó, 6A ao quadrado igual a 54, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar aqui. Eu tenho que entender que o 6 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, isolando o A ao quadrado, eu vou chegar que o A ao quadrado vai ser igual a 54 dividido por 6. Então, o 6 que está multiplicando vem dividindo. 54 por 6 me dá 9. Então, o A ao quadrado é 9. Agora, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que entender? Simples. Se o A ao quadrado é 9, o A é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3 positivo ou 3 negativo. Nesse caso, como se trata de geometria, a geometria só considera medidas positivas. Então, eu vou falar que o A é igual a 3. Conheço a aresta do cubo. E se eu conheço a aresta do cubo, eu posso calcular o que ele pediu. O que ele pediu? Qual a medida da diagonal desse cubo? A diagonal do cubo, eu teria que usar o teorema de Pitágoras, fazer os desenhos, calcular a diagonal da base. Se eu sei de cor, a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Então, se eu sei de cor que a diagonal de um cubo é a raiz de 3, eu já vou aplicar direto que o A é 3, eu vou chegar então que a diagonal desse cubo vale necessariamente 3 raiz de 3. Repara que o exercício fica objetivo, o exercício fica simples, porque eu sei que a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Tiago, e se a gente não soubesse? Bom, querido, aí infelizmente nós temos que fazer aqueles desenhos e sair aplicando o teorema de Pitágoras. Aqui nós estamos ganhando o quê? Tempo.
O ganhar tempo também é importante, principalmente numa prova muito grande como o Enem. Ganhar tempo lá numa provinha do PISME, numa questão fechada, por causa disso, vai sobrar tempo para você pensar numa questão talvez mais elaborada na parte aberta. Por que não? Então, são essas coisinhas que a gente tem que começar o quê? A praticar. São essas coisinhas que a gente tem que começar a entender. Então, por isso que o prisma ele é muito importante na partezinha de cubos e paralelepípedos, porque são raciocínios bem simples, são raciocínios bem objetivos que eu preciso dominar, que eu preciso entender. Tranquilos, queridos? Beleza? Bom, continuando, segundo exercício para a gente fazer junto, né? O exercício diz o seguinte, olha só. Se a diagonal de um cubo mede raiz de 75, qual é a área total desse cubo? Então, olha, vamos pensar de novo. Se a diagonal é raiz de 75, qual é a área total do cubo? Na verdade, esse exercício é o contrário do primeiro. Ele me deu a diagonal do cubo e eu quero a área total. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender quem é a diagonal. E para entender quem é a diagonal, eu vou escrever que a diagonal, nesse caso, ela vale a raiz de 3. Então, a diagonal é a raiz de 3. Só que, nesse caso, eu sei que essa diagonal, a raiz de 3, é igual a raiz de 75, porque a diagonal vale raiz de 75. Eu vou escrever aqui, igual ele me deu, raiz de 75. Só que se eu pensar um pouquinho, quem que é o 75? Olha para mim. O 75, ele seria 25 vezes 3, porque 3 vezes 25 dá 75. Então, se eu melhorar aqui, eu posso falar que o A vezes a raiz de 3, o A raiz de 3, vai ser igual... Bom, a raiz de 75 é 25 vezes 3, a raiz de 25 é 5. Então, a raiz de 75, simplificando, pode ser escrita como 5 raiz de 3. Evidente que, se você analisar aqui, nessa igualdade, eu posso cortar raiz de 3 com raiz de 3, e aí eu vou chegar que o A, evidentemente, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Por que o A vai ser igual a 5? Eu vou cortar raiz de 3 com raiz de 3, eu vou chegar que o A é igual a 5. Pronto. Agora eu vou calcular o que ele pediu. Tiago, mas o que ele pediu? Bom, querido, vamos pensar. Olha lá. Ele pediu a área total desse cubo. Opa, a área total, eu vou chamar aqui de AT, a área total de um cubo são 6 quadrados, né? Então, essa área total é 6 vezes a área do quadrado. Nesse caso, vai ser 6 vezes A ao quadrado. O A é 5. 5 ao quadrado me dá 25. Então, isso aqui vai ser 6 vezes 25. E 6 vezes 25, aqui é vezes, eu tenho um pontinho aqui, vai me dar 150. Então, eu estou chegando que essa área total aqui, que é muito importante para o estudo do cubo, é exatamente igual a 150 centímetros quadrados. Eu não vou colocar a unidade, que eu estou escrevendo no mouse, fica bem ruimzinho para mim aqui. Então, a área total é 150. Evidentemente que o exercício não é difícil, mas eu preciso dominar isso para não perder tempo em fazer um desenho, para não perder tempo em demonstrar uma diagonal. Por isso que é importante você saber de cor a diagonal do cubo, a raiz de 3, a diagonal da base, a raiz de 2. Fora as formulinhas diárias, que são bem objetivas, e o volume, que é ao cubo, então nem se fala, né? Então, são sólidos muito especiais, por isso que a gente faz o estudo a parte deles. Tranquilo? Jóia? Bom, queridos, evidentemente, eu preciso agora fazer o último exercício, que eu vou fazer aqui rapidinho com você, né? Nós não vamos perder muito mais tempo aqui, senão a aula voa e o Tiago não dá o outro sólido. Querido, ele diz o seguinte, olha lá, a soma das arestas de um cubo é 84, para. Se a soma de todas as arestas vale 84, quantas arestas eu tenho? Bom, o cubo ele tem 12 arestas. Lembra
daquele slide que o Thiago desenhou o cubo e te mostrou que ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Eu estou falando que 12 arestas somadas me dão 84. Então, se 12 arestas é 84, eu vou passar o A dividindo, né? Evidente. O 12 dividindo. O A vai ser 84 dividido por 12. Eu vou chegar que o A vale 7. Pronto. O A vale 7 centímetros. Se o A vale 7 centímetros, eu posso calcular o que ele pediu para mim. Eu vou pensar o que ele pediu. Ele pediu o volume do cubo. Então, o volume do cubo vai ser A elevado ao cubo. Então, o volume é a dimensão A elevado ao cubo. O A é 7. 7 ao cubo me dá 343. Então, o volume vale 343. A unidade seria centímetros cúbicos. Então, 343 centímetros cúbicos. Dessa forma, a gente fez todos os exercícios que nós temos que saber. Nós temos que trabalhar volume, nós temos que saber área, nós temos que saber diagonal. Cubo é muito importante. Beleza? Bom, vou limpar os desenhos aqui e a gente vai continuar agora na segunda parte da aula. Onde essa segunda parte da aula vai ser basicamente o estudo, né, dos prismas especiais na base de um paralelepípedo retângulo. Então, nós já fizemos um estudo base de um cubo. Agora, nós vamos fazer um estudo base de um paralelepípedo retângulo. Então, nós temos que saber o que é um paralelepípedo retângulo. Querido, o paralelepípedo retângulo é o irmão do cubo. O cubo ele tem 6 faces. O paralelepípedo retângulo também. O cubo tem 8 vértices. O paralelepípedo retângulo também. O cubo tem 12 arestas. O paralelepípedo retângulo também. Tiago, mas qual que é a diferença? O paralelepípedo retângulo ele vai ser constituído por 6 faces. Só que todas serão retangulares. Lembrando que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então pode ser quadrado também. Mas se todas forem quadradas, ele recebe um nome mais do que especial, cubo. E, de maneira ampla, quando eu tenho 6 retângulos, né, formando um poliedro, esse poliedro ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Então, na verdade, o paralelepípedo retângulo ele é um irmão próximo, muito igual, muito parecido ao cubinho. A diferença são 6 retângulos. Então, olha para mim, observa, ó, eu vou ter o retângulo da frente e o retângulo de trás. Eu vou ter o retângulo da direita, vou ter o retângulo da esquerda. Eu vou ter o retângulo de cima e o retângulo de baixo. Deu 6. Em cima, embaixo. Frente, trás, direito, esquerdo. Só que são 6 retângulos e não 6 quadrados, como nós já estudamos anteriormente. Evidentemente, obviamente, que as dimensões agora, olha, comprimento, largura e altura, não necessariamente serão iguais. O que acontecia anteriormente. Então, essas dimensões, comprimento, largura, altura, eu vou chamar de dimensão A, dimensão B, dimensão C. Então, as dimensões de um paralelepípedo retângulo são A, B e C. Comprimento, largura e altura. Evidentemente, obviamente, que o objetivo de um paralelepípedo retângulo ser um prisma especial é porque ele cai demais, mas porque ele também tem características muito interessantes. Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos pensar nele para fazer o estudo de áreas, pensar nele para fazer o estudo de volumes, pensar nele fazer o estudo das diagonais, que é o que nós fizemos lá no cubinho. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o estudo do paralelepípedo retângulo de maneira geral. Bom, considerando o estudo do prisma base chamado paralelepípedo retângulo, nós sabemos que o formato é esse aqui, dimensão A, B e C. Como que eu vou calcular a área da base? Queridos, eu vou lá na base, eu vou ter que saber o que é comprimento e largura, né? O sólido nessa posição, a base seria A vezes B aqui. Por quê? Porque isso aqui é um retângulo, né? Pode ser em cima ou embaixo, não importa. Isso aqui é um retângulo de comprimento A, largura B. A área de um retângulo é comprimento vezes largura, base vezes altura, não importa.
Então, a área da base vai ser A vezes B. Então, essa é a área da base. Repara que eu não falei área das bases. Eu não tenho que multiplicar por 2. Eu pedi área da base. É uma base. Isso aqui é português. Né? Bom, evidentemente que para calcular a área lateral, eu tenho que pensar um pouquinho. Porque as faces não são todas iguais. Né? Lá no cubo era, aqui não. Então, na área lateral, olha para cá. A parte da frente e de trás são iguais. A parte da frente e de trás vai ter área A vezes C. Só que eu vou pegar A vezes C e vou multiplicar por quanto? Por 2. Porque eu tenho duas faces assim, a da frente e a de trás. O lado direito, a área dele vai ser B vezes C. Base vezes altura, comprimento vezes largura. B vezes C, mas eu também vou ter que multiplicar por quanto? Por 2. Tiago, por que você vai ter que multiplicar por 2? Porque o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, frente é igual à parte de trás, direito é igual à parte da frente. AC vezes 2, BC vezes 2. Então, por isso que a área lateral seria 2 vezes AC, que é a parte da frente, mais 2 vezes BC, que é a parte da direita. A frente AC multiplica por 2, porque frente e trás são iguais. E o lado BC multiplica por 2, porque lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, fica 2AC mais 2BC. Poderia, não precisa, mas poderia colocar o 2C em evidência. Se eu coloco o 2C em evidência na expressão, vai ficar 2C, que multiplica A mais B. Essa é a área lateral de um cubo. Muito importante, tá? Eu guardaria a primeira relação, mas é fácil, é só você pensar num desenho e fazer o exercício de forma correta. Tomar cuidado com as dimensões. Bom, como eu vou calcular a área total, então? Bom, vamos lembrar. A área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes a área da base, 2AB, mais a área lateral, 2AC, mais 2BC. Então, somando, fica 2AB mais 2AC mais 2BC. Vou repetir. 2AB mais 2AC mais 2BC. Lógico e evidente que eu posso colocar o 2 aqui, ó, em evidência. E se eu posso colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica B mais AC mais BC. Então, 2 que multiplica AB mais AC mais BC é a área total desse sólido aqui, que é chamado de paralelepípedo retângulo. Então, por isso que é importante, por isso que é interessante esse estudo, por isso que tem que ser bem feito esse estudo. Só uma observação, uma vez caiu, acho que foi no PISM, não recordo, falava que você tinha uma piscina no formato de um paralelepípedo retângulo e que você queria azulejar toda a piscina. E aí perguntava qual é a área total a ser azulejada na piscina. Aí o aluno veio para mim na saída da prova, né, e falou assim: professor, nossa, eu fui muito bem. Caiu uma piscina, mandou azulejar, eu usei a área total de um paralelepípedo. Quase que eu bati no menino. Filho, como é que você vai usar a área total de um paralelepípedo retângulo para azulejar uma piscina? Você está azulejando o teto. Aí tu tá de sacanagem. Se você vai azulejar uma piscina na forma de um paralelepípedo retângulo, você vai azulejar as paredes laterais e a base. O teto você não vai azulejar, a não ser que você consiga azulejar com você lá dentro. Né? Na hora que você colocar o último lá, você fica lá dentro. Ah, professor, eu vou morrer. Então você não pode usar a área total de um paralelepípedo retângulo numa piscina. Essas coisas tem que tomar cuidado. Tem que saber se ele é aberto, se ele é fechado. Então, a interpretação, principalmente isso na prova do Enem, tá, gente? A interpretação é muito importante. Não basta você ter um conhecimento matemático, decorar isso aqui, se você não está conseguindo raciocinar o que você tem que fazer. Aí nós temos esse probleminha. Então tem que ficar ligado. Beleza? Bom, volume de um paralelepípedo retângulo. Bom, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume de um paralelepípedo retângulo não vai fugir disso. O volume ele vai ser a área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. Nesse caso, se a área da base é A vezes B e a altura é C, o volume vai ser A vezes B vezes C. Querido, visualizar isso é muito importante. Então, a gente tem que saber
A gente tem que trabalhar que o volume é o produto das três dimensões. Opa, o produto das três dimensões é A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. Todo mundo sabe isso desde a quinta série. Que o volume é o produto das três dimensões. Nesse caso, nesse formato aí, comprimento vezes largura vezes a altura. Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso é muito importante. Nós precisamos praticar isso aqui. Nós precisamos trabalhar isso aqui. Agora, evidentemente que além de saber áreas, além de saber volumes, eu tenho que fazer o estudo das diagonais. E o estudo das diagonais também é simples, nada demais. Aqui já está demonstrado. Não vou fazer a demonstração porque já está demonstrado. Então vai ser mais rápido. No caso aqui de um paralelepípedo retângulo, a diagonal de uma face não é a diagonal da base, depende de que face que é. Aqui o Thiago vai calcular a diagonal da base, e não da face lateral 1 ou da face lateral 2. No caso aqui da base, a base vai ser A vezes B, comprimento vezes largura. Eu vou traçar a diagonal da base, que é segmento roxinho, que eu chamei de desenho, diagonal. Isso aqui vai dividir, né, o retângulo em dois triângulos, só que são dois triângulos especiais, dois triângulozinhos retângulos. Pego um, cateto A, cateto B, hipotenusa D. Aplico o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Escrevi aqui, ó, D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Evidentemente que ao extrair a raiz quadrada, eu vou chegar que o Dzinho é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha lá. Dzinho é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ai, professor, eu vou decorar isso. Gente, tem coisa mais importante para decorar. Aqui você tem que saber visualizar. Porque se for necessário, você tem que lembrar que para calcular a diagonal tem que usar um teorema de Pitágoras. Pitágoras é uma coisa que a gente sabe desde o 8º ano, desde a 7ª série. Isso não é tão absurdo assim. Bom, estudo da diagonal do paralelepípedo. No caso, de novo, peguei o mesmo desenho. Eu preciso da diagonal da base, da altura do paralelepípedo C e da diagonal do cubo, que é o Dzão. Quem que é a diagonal do cubo? Vamos pensar. Essa diagonal do cubo, ele liga um vértice superior a um vértice inferior oposto da base oposta. Então, daqui até aqui, ó, atravessa lá por dentro do paralelepípedo. Correto? E aí, evidentemente, que isso aqui vai ser um triângulozinho retângulo. Esse triângulozinho retângulo é, de fato, um triângulo muito especial. É, de fato, um triângulo muito importante. Então, aplico Pitágoras. Como vai ficar? Bom, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. O que o Thiago escreveu, ó, Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Porém, eu tenho que lembrar lá do slide anterior quem que é o Dzinho ao quadrado. Então, voltando lá, ó, o Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B quadrado. Então, voltando aqui, no lugar desse Dzinho, eu coloco A ao quadrado mais B quadrado. Então, vai ficar Dzão ao quadrado, vai ser o Dzinho ao quadrado mais B quadrado, mais C quadrado. Ficou dessa forma a expressão. O quadrado da diagonal é a soma dos quadrados das dimensões A, B e C. Agora, extraindo a raiz quadrada, a diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a diagonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Extrai a raiz quadrada da diagonal. Tiago, vale a pena decorar? Bom, se você é bom de memória, sim. Sim. Mas é mais importante o cubo. Beleza? Porque é bem lógico. Agora, aqui, se ele perguntar a diagonal da base, ou a diagonal do cubo, a diagonal de uma face lateral específica, é mais fácil desenhar, aplicar, do que ficar decorando fórmula. Mas, para quem tem uma boa memória, guardar a fórmula também vai te ajudar. Vai fazer você economizar tempo. Então, isso também é importante. A gente tem que ser realista. Por isso que é importante. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, para terminar, nós vamos à parte da planificação, onde nós vamos encerrar essa aula. Querido,
planificar um paralelepípedo retângulo, eu vou ter 4 retângulos de laterais, de faces laterais, e 2 retângulos de base, que é o que está aqui. Beleza, queridos? A gente encerra a nossa aula aqui. O conteúdo é fácil, o conteúdo é objetivo. Estude, porque esse conteúdo vai cair na sua prova. Beleza? Bom, até semana que vem. Beijinhos do Titi e até a próxima. Bye, bye.